Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em A Nova Era das Sobrancelhas. Aqui nós trazemos conteúdos relevantes e informativos para você que é profissional das sobrancelhas. Eu sou Elis Biagi, especialista em sobrancelhas, e no episódio de hoje você vai entender qual é o primeiro passo para você conquistar os seus sonhos através das sobrancelhas. Então, para iniciar, a gente vai começar falando sobre o sucesso, porque, para chegar a conquistar os sonhos através do nosso trabalho, para ser reconhecido na área que a gente atua, para chegar no nível de sucesso que a gente almeja, o primeiro passo é preciso entender o que a gente vai abordar aqui hoje. Antes mesmo de pensar em técnicas, produtos, formas de atendimento, a gente precisa pensar numa coisa, que é o início de tudo. Se eu te perguntasse do que depende o sucesso de uma pessoa, qual que é o quesito mais importante para uma pessoa obter sucesso? É o talento? É a inteligência? É a educação? São as boas oportunidades, E eu acho que não, O talento a gente consegue ver aí, por exemplo, no centro de São Paulo, várias pessoas talentosas tocando instrumentos musicais. Para ela até que pode ser que ela seja o sucesso dela, Mas para a maioria das pessoas dessa área, não. Tocar numa rua, num centro de uma cidade não é realmente o que a gente chama de obter sucesso. Então, talento nem sempre é questão de sucesso, É uma afirmativa para o sucesso, nem sempre o talento é. Inteligência, A gente conhece bastante gente que é muito inteligente, mas também não tem um sucesso na área, Ou não tem um sucesso profissional, apesar da sua inteligência. A educação, a gente conhece também muita gente formada em boas faculdades que não necessariamente também obtém sucesso por isso. Boas oportunidades, talvez, mas e quantas pessoas que, por exemplo, ganharam na loteria e hoje não tem mais nada? Então, elas tiveram ali uma oportunidade, Mas não conseguiram aproveitar. Então, também não é sinônimo de sucesso as boas oportunidades. Então, o que realmente vai fazer a gente chegar no sucesso, vai fazer a gente chegar a obter os nossos desejos, a obter, a tudo aquilo que a gente sonha, é a nossa mentalidade, O famoso mindset. Hoje a gente ouve muito falar sobre isso. A mentalidade e o mindset é o primeiro passo para a gente obter não só questões, obter o que a gente quer, mas também ser o que a gente espera, o que a gente quer, o que a gente entende como sucesso. Então, vocês podem estar pensando, então, como assim, Elis, Como que é? Como que funciona isso? Vou começar explicando então o que é a mentalidade. A mentalidade, ela é um conjunto de crenças, de que a gente tem, de como o mundo funciona e como nós mesmos funcionamos. E aí, com base nisso, que a gente direciona o nosso comportamento. E aí, o que a gente considera como verdadeiro é o que direciona a gente a agir de certa forma ou de outra. E isso é o que determina os nossos resultados. Já que a mentalidade é um conjunto de crenças, então a gente vai entender o que são as crenças. Então, as crenças, elas são representadas por tudo que você viu, ouviu, por tudo que você aprendeu, e ali a gente se baseia naquelas verdades, e a partir de todas essas informações, o que você vê, você ouve e você conclui, isso se torna a verdade absoluta na sua vida. Então, crenças são aquilo, as coisas que a gente acredita ser verdade. E aí tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, como a gente age, tudo isso é resultado das nossas crenças. E por isso que muitas, cada indivíduo age diferentemente numa mesma situação. Então, cada pessoa vai agir de um jeito referente a uma determinada situação, por mais que essa situação seja idêntica, porque cada pessoa leva consigo algumas crenças e elas podem ser diferentes, por isso que a gente age de uma maneira diferente, Um indivíduo age de uma maneira diferente do outro. As crenças, elas são como imãs, então a gente crê que aquilo é verdade e ela se torna realmente uma verdade, Se a gente acredita que a vida é difícil, por exemplo, consequentemente, a nossa vida vai ser difícil. Então, essas crenças são o que direcionam, que vão direcionar a nossa realidade,
as nossas atitudes, o nosso posicionamento referente a algo. Então, as crenças, elas influenciam diretamente no nosso desempenho. Tem uma frase muito legal que é do Buda, diz assim, que a gente é resultado daquilo que pensamos, né? Então, com certeza, isso é uma verdade que nem é questionável, né? A gente é resultado do que a gente pensa. Tudo parte a partir de um pensamento. Então, a gente cria um pensamento, aquele pensamento, ele cria um sentimento, o sentimento, ele cria uma ação e essa ação vai trazer para a gente algum tipo de resultado. Então, essas crenças nada mais são do que programações que a gente vai arquivando na nossa mente. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu vou contar uma história de mais ou menos como que funciona aí a questão de crença, de mentalidade, como que a gente influencia as outras pessoas também. Tinha numa época, aí é uma história, tá? Não vou saber contar exatamente, mas em uma época tinha uma prova de corrida. Nessa prova de corrida, fazia muito tempo que o recorde de uma maratona de corrida era 30 quilômetros por hora. Uma pessoa conseguia correr no máximo 30 quilômetros por hora. É uma hipótese, eu não sei se é realmente isso, tá? E aí, nessa corrida, tinha um ganhador que ele era invicto há muito tempo, então ninguém conseguia passar 30 quilômetros por hora, e tinha um estudo que comprovava que realmente o ser humano, o máximo que ele poderia correr era 30 quilômetros por hora. Então ficava nessa faixa de 28, 29, 30. Até que um dia veio um outro corredor e conseguiu correr depois de 10 anos com essa margem, né, de 30 quilômetros por hora. Depois de 10 anos veio um corredor e ele conseguiu correr 40 quilômetros por hora. Sim, ele conseguiu correr 40 quilômetros por hora. Daí para frente, começou a aparecer várias pessoas que também conseguiram a chegar a 38, 39, 40 quilômetros por hora em pouco tempo depois. E por quê? O que eu quero ilustrar com essa história para vocês? Que quando alguém mostra que algo é possível para a gente acredita naquilo e vai em busca até conseguir. Então, essa é a mentalidade, são as nossas crenças, né? Se a gente acredita que não é possível, se a gente acredita que 30 quilômetros por hora é o nosso máximo que a gente consegue correr, né? Então, o nosso limite vai ser os 30 quilômetros por hora. Agora, se a gente vê alguém conseguindo mais e acredita que a gente também consegue, a gente também vai conseguir. Então, é um pouco para ilustrar para vocês como que funciona, né, essa questão de mentalidade, essa questão de crenças. Essa história eu achei muito bacana e é algo assim que eu pego como base, né? E então eu resolvi trazer um pouquinho aqui para vocês. Então a gente tem dois tipos de crenças, né? As crenças positivas e as crenças negativas. As crenças positivas é aquelas que ajudam a gente a seguir, aquelas que ajudam a gente a alcançar alcançar os objetivos, né? A falar, não, eu consigo, eu acredito. Então, no caso do corredor, é olhar o corredor e falar assim, se ele conseguiu, eu também consigo, a gente é ser humano igual. Então, essas são as crenças positivas. As crenças negativas são todas as crenças que nos impossibilitam de alcançar algum objetivo. Faz com que a gente se boicote sem nem perceber. A gente mesmo acaba se boicotando, né? Então, alguns exemplos de crenças negativas eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, fulano consegue porque ele teve uma boa educação, eu não tive. Ah, fulano consegue porque ele é melhor que eu, porque ele é mais inteligente. Eu não consigo falar na frente de uma câmera, por exemplo. Ah, eu nunca vou conseguir alcançar meus sonhos, os meus objetivos. Ah, a vida é sofrida, a vida é difícil. Ah, eu não vou conseguir resolver esse problema é muito difícil para mim. Ah, eu não posso, ah, eu não consigo, ah, eu não sei. Tudo isso são crenças enraizadas na nossa mente. Então, são limitações que a gente mesmo coloca na nossa mente. Tem uma crença que é assim, eu não consigo evoluir porque eu sou destinada a isso aqui mesmo. A minha família toda, né? Todo mundo é pobre e ninguém conseguiu fazer uma faculdade, ninguém conseguiu estudar, ninguém conseguiu ter um trabalho, né? Um emprego, ou mesmo ninguém empreende na minha família.
Então, minha família é assim, eu não vou conseguir também. É uma crença, né, que a gente se limita. Tem outra, né, que não é possível viver do que se ama. A gente tem que trabalhar duro, não tem que fazer o que a gente gosta, tem que trabalhar o que aparece, o que aparecer a gente tem que fazer. É, trabalhar do que se ama, isso daí é balela, isso daí é para quem é rico. Só rico pode escolher, né? A gente que é pobre não pode. A gente tem que trabalhar com o que aparecer pela frente. Ou então assim, só quem é rico consegue prosperar. Ou então, eu não consigo trabalhar, meu sonho é impossível de ser realizado. Então, tudo isso são crenças que acabam limitando sobre algo que a gente deseja, né? Acaba impossibilitando, né? Porque tudo o que a gente pensa, a gente realiza. Tudo parte, né? Todas as nossas ações, elas partem do princípio da mentalização, do pensamento. A mentalidade, ela determina a forma com que a gente encara a vida, né? Todas as atitudes, todas as escolhas que a gente faz na vida, então parte da nossa mentalidade, parte do pensamento. Os objetivos, né? Os contratempos, a nossa performance, tudo isso parte do princípio da mentalidade. Então, eliminar esse tipo de crença negativa faz com que a gente consiga andar para frente, né? Que a gente consiga caminhar, que a gente consiga atingir os nossos objetivos. A partir do momento que a gente consegue reconhecer os tipos de crenças que estão nos limitando, aí a gente consegue atingir os objetivos, né? Os ideais que a gente tanto almeja. Voltando a falar um pouquinho sobre crenças, né? Por exemplo, uma das crenças que eu vejo muito quando a pessoa fala assim, eu não sou inteligente o bastante, eu não sou boa o bastante, pode ser que tenha acontecido algum episódio na infância, por exemplo, uma professora ou os próprios pais mesmo, né? Claro que não é no intuito de prejudicar a criança, mas fala assim, você é burra mesmo. Esse tipo de frase, você é burra mesmo, acaba enraizando na cabeça da criança e aí ela segue acreditando nessa verdade que colocaram, que fizeram ela acreditar, né? Não que seja uma verdade absoluta. Com certeza a pessoa, ninguém é burro, né? Ninguém, ainda mais nesses termos assim dessa palavra. Então, é uma verdade que as pessoas querem que a gente acredita e quando a gente é criança, a gente, como uma folha em branco, a gente acaba absorvendo essas frases, né, que a gente ouve durante a nossa infância e acaba acreditando nisso. Eu mesmo, né, eu cresci ouvindo que o meu cabelo, eu cresci assim, minha família não conheço, só tem eu de cabelo cacheado, todo mundo ou tem cabelo liso ou cabelo ondulado. Então eu cresci ouvindo assim, cabelo ruim, cabelo de bucha, porque não tinha ninguém da minha família, não era por maldade, era como se fosse uma brincadeira. Só que como a gente é criança, a gente absorve de uma forma diferente. E o que que aconteceu quando eu cresci? Não precisou nem de eu crescer, eu me lembro na infância mesmo. Eu não gostava do meu cabelo, né? E isso eu fui levando até, tem 2 anos que eu tô na transição, então até há 2 anos atrás eu tinha na minha cabeça que o meu cabelo era feio. Então, depois de ir tendo algumas referências, né, de ir mudando esse olhar, de me reconhecendo também, de vendo, me autoconhecendo, eu fui desenvolvendo essa mudança de olhar para mim, para o meu cabelo. Ainda estou no processo, né? Estou no processo de transição há 2 anos. Não finalizei ainda, mas só para ilustrar para vocês como que algo tão pequeno, né? É, tão pequeno influencia até na vida adulta da pessoa, né? E aí você também, quantas vezes aí você já deve ter ouvido alguém falar assim, por exemplo, você sonha muito alto, só dá certo para quem tem dinheiro, ter sucesso é muito difícil, você não é boa o suficiente, você não é tão boa assim, né? Para de fazer sobrancelha, sucesso só vem para quem faz faculdade, vai fazer uma faculdade. Sobrancelha não dá dinheiro. Para com isso, para de sobrancelha. Imagina que sobrancelha vai dar dinheiro. Quem aí já não ouviu isso? Fala aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que que você ouviu falar a respeito de sobrancelha, né? Uma crença que as pessoas tentam colocar na sua cabeça sobre quem trabalha com sobrancelhas. E uma vez eu ouvi uma coisa numa mentoria, né? Uma frase numa mentoria, e na frase a mentora me falou assim: Elis, antes de você ser. Não, perdão.
Elis, antes de você ter, você tem que ser, né? Então, assim, qualquer área da nossa vida, não é que sobrancelha dá dinheiro, não é que quem faz uma faculdade, um engenheiro, um, um médico, dá dinheiro, não. É a gente, a partir da nossa mentalidade, a gente tem que fazer acontecer, né? E aí a gente sempre pensa assim, por exemplo, quando eu trabalhava num outro espaço, né? Eu pensava assim, quando eu ter um espaço legal, do jeito que eu quero, eu vou me vestir de tal maneira. Quando eu tiver no meu espaço dos sonhos de tal forma, eu vou tratar minha cliente dessa forma. Então, tudo eu pensava, quando eu tiver, e não quando eu ser, e não me atentava no hoje. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que tudo que a gente, antes da gente ter algo, a gente precisa ser. E aí, depois que eu captei essa mensagem, ficou tudo muito mais fácil para mim. Então, por exemplo, eu ia trabalhar geralmente uma blusinha preta, uma calça preta e tênis. Hoje, eu já me posiciono diferente. Por quê? Porque hoje eu sou a pessoa que eu quero ser futuramente. Então, como que essa pessoa que eu quero ser futuramente se comporta, como que essa pessoa se veste, como que essa pessoa se posiciona nas redes sociais. Então, tudo isso a gente, antes mesmo dos resultados, antes mesmo do sucesso, a gente tem que se posicionar hoje, se alinhar referente a essa pessoa que a gente quer ser no futuro. Então, tudo isso também parte do princípio da mentalidade, né? Depois que eu comecei a alinhar todas essas questões, né, de quem eu queria ser, ser hoje, fazer as mudanças hoje, tudo começou a fluir muito mais, né? Eu comecei a ver os resultados muito mais rápidos. E até na questão de posicionamento, né? De como as clientes me veem. Então, é muito legal isso. Pensa você aí, como que você quer ser, por exemplo, daqui 5, 10 anos, e como essa pessoa se comporta, e aí você muda essa pessoa para os dias de hoje, porque a pessoa é a mesma, né? Você de hoje é a mesma, daqui 10 anos é a mesma pessoa. O que que mudaram? Às vezes mudaram algumas atitudes, alguns pensamentos e alinhados, né, com os propósitos que você quer. Então, se você é a mesma pessoa, por que não ter as mesmas atitudes hoje, né? Então, fica aí uma reflexão e uma orientação também para você nessa questão de mentalidade do ser e ter. Então, o primeiro passo, né, primeira coisa que você precisa mudar hoje para obter os seus resultados, para chegar no nível de sucesso que você deseja, você tem que mudar a sua mentalidade. O segundo passo é mudar as suas ações, porque se você não está tendo os resultados, né, que você espera hoje, é porque algumas ações precisam ser mudadas, né? Primeiro a mentalidade, né? Primeiro pensar, depois agir. Então, as duas, só pensar também não vai adiantar, não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar aos resultados são as ações, né? Então, tendo pensamentos negativos, você tem ações negativas e resultados negativos. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, você tem ações positivas e essas ações positivas que vão te levar aos resultados esperados, né? Aos resultados positivos. O sucesso, ele não vai chegar até você sem você fazer nada, né? Você tem que fazer sua parte para vocês se encontrarem ali no caminho. Então, o sucesso sem a ação não funciona, não adianta. Não adianta a gente só falar assim, eu vou ter um pensamento positivo que vai dar tudo certo, e não agir. Não é assim, tá bom? Sempre tem que ter parte do pensamento, mas sempre em conjunto com uma ação que traz realmente, de fato, os resultados diferentes, são as ações diferentes, né? Ações diferentes é igual a resultados diferentes, ações iguais igual resultados iguais, tá? Não adianta mudar sua mentalidade e você não mudar aí a sua forma de agir, né? Ajustar tudo que precisa ser ajustado, porque seus resultados vão ser os mesmos. E quais essas ações que a gente tem que tomar no nosso negócio para poder ter resultados melhores, para poder colher esses frutos, né, para chegar até o sucesso. Eu trouxe aqui uma lista para vocês de ações, né, para você avaliar se você está fazendo
cada item dele tem um porquê. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre eles agora. Quais as atitudes a gente pode tomar no nosso negócio para poder chegar ao sucesso através do nosso trabalho, através dos nossos esforços. Pega papel e caneta aí, anota direitinho, que eu vou começar a falar sobre eles agora. A primeira coisa é que a gente precisa ter de atitude para poder mudar, né? Para poder mudar os resultados do nosso negócio e chegar aos nossos sonhos, é a autorresponsabilidade. É a gente saber que tudo o que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa, não é de responsabilidade do nosso marido, não é de responsabilidade da nossa mãe, não é de responsabilidade do nosso pai, dos nossos filhos, enfim. Tudo que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa. Ah, mas meu marido não me apoia. Ai, mas é difícil para mim porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, são desculpas que a gente dá para não fazer certas coisas que precisam ser feitas. Então, a primeira coisa de tudo isso, eu não estou falando que não existem variáveis, né? Claro que tem coisas que influenciam na nossa vida, né? Mas a primeira coisa que você precisa saber é que tudo o que acontece na sua vida é de responsabilidade sua. A partir desse princípio que a gente pega esse pensamento de autorresponsabilidade, a gente muda muita coisa na nossa vida, né? Inclusive os resultados. Você é responsável pelo atendimento que você oferece para sua cliente, você é responsável pelos seus resultados, você é responsável por atingir as suas metas, né? Você é responsável por tudo do seu negócio, né? De uma captação de cliente até um fechamento de uma venda, você é responsável por isso. Não adianta terceirizar, ai, nossa, tá difícil, né? Começo de ano é fraco mesmo. Não, não existe isso. Existe, como eu disse, uma influência externa, mas os nossos resultados são independentes de influências externas, tá? Quando a gente quer algo, a gente vai e faz. Então, você é responsável por tudo isso que eu te falei e você é responsável por saber onde você quer chegar, né? Uma das coisas é isso. Às vezes a gente fala, eu quero sucesso, mas não sabe. Qual que é o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo? A gente não vê, não se enxerga como uma escada, a gente quer chegar lá no topo já, né? No topo da montanha. A gente não quer escalar a montanha passinho por passinho. Então, é sempre saber qual que é o próximo passo. O que eu preciso? Tá, o topo da montanha é o meu objetivo. Qual que é o topo da montanha para você? Existem diversos, né? Para mim, o topo da montanha num nível, para você pode ser de outro. Então, qual é o seu? Qual é o seu topo da montanha? Onde você quer chegar? E a partir daí, então, você deve enxergar que a responsabilidade para chegar nesse topo da montanha está somente nas suas mãos. Independente de família, independente da sua vida financeira, independente da sua vida como um todo, a responsabilidade de atingir aquele objetivo está apenas nas suas mãos, não depende de outra pessoa. Depende somente de você. Mas o que é mais fácil pra gente? É mais fácil a gente ficar se vitimizando, não é? É muito mais fácil a gente não justificar a falta de resultados colocando a culpa em outra pessoa, se vitimizando. Porque a minha vida sempre foi difícil, porque ninguém nunca me ajudou, porque isso, porque aquilo. Isso é se vitimizar. E ser vítima não vai ajudar você em nada. O que vai ajudar é você pegar a rédea ali, ó, da sua vida e bora, tem que fazer tal coisa, vamos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se responsabilizar, né? Já que a gente está falando em responsabilidade, se algo não deu certo, de quem que foi a culpa? É sua, não é de mais ninguém. Não é porque fulano não fez isso, não é porque cicrano fez aquilo. É simplesmente, ó, eu não fiz e pronto. A partir do momento que a gente assumir a responsabilidade para a gente, como eu falei, muda tudo na nossa vida. Então, quando a gente se responsabiliza por tudo o que acontece na nossa vida, a nossa vida fica na nossa mão. Quando a gente terceiriza, né, coloca a responsabilidade para outra pessoa, fica na mão de outra pessoa. Aí você está sujeito a colher o que vier, porque não está no seu controle. O que está na mão da outra pessoa
O que outra pessoa está escolhendo por você, isso você não consegue mudar, infelizmente, tá? Mas se está nas suas mãos, se está nas suas escolhas, se você consegue ir lá atrás, batalhar, com certeza os resultados só vão depender só de você, não vai depender de outra pessoa. E isso você tem que levar não só para a sua vida profissional, mas para toda a sua vida pessoal também. Por quê? Porque a gente é responsável pela desordem que a gente se queixa, né? Qual é a sua responsabilidade pelo problema que você está se queixando? Você tem alguma responsabilidade? Com certeza. Se está influenciando sua vida, você tem a responsabilidade em alguma coisa nesse problema aí, nessa desordem. Sua agenda está vazia? Você está fazendo alguma coisa para mudar? Não consigo aprender, não consigo juntar um dinheiro, eu quero um espaço melhor, mas eu não consigo. Está fazendo o que tem que ser feito? Então, é isso, a gente precisa avaliar um pouquinho melhor sobre as questões, se a gente realmente está comprometida com os nossos sonhos, está comprometida ao fazer o que tem que ser feito. A segunda coisa que eu vim falar para vocês aqui é sobre a procrastinação. Deixar para depois o que a gente tem que fazer. É você quem faz suas escolhas, certo? É você que tem a responsabilidade sobre os seus resultados, não é verdade? Então, tudo isso, ok, cada um escolhe o que é melhor para si. Porém, a gente não deve depois reclamar dos nossos resultados ou se comparar com o resultado de outras pessoas que estão fazendo. Então, quando a gente procrastina, a gente não está só deixando ali aquilo de lado, o que precisa fazer de lado. A gente está deixando também de lado os nossos resultados e, consequentemente, os nossos sonhos. A gente está adiando, está procrastinando os nossos sonhos também. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? É aquela famosa frase: a gente, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter ações diferentes e não procrastinar. Falar, amanhã eu faço, outro dia eu faço. Você precisa fazer o que precisa ser feito hoje. Tem muita gente que sabe o que precisa fazer, né? Na teoria é fácil, todo mundo sabe o que precisa fazer. Só que o que vai te diferenciar, o que vai trazer realmente de fato os seus resultados é a prática. É você colocar tudo isso que eu estou falando aqui para você em prática e parar de ficar adiando as coisas, parar de adiar o que precisa ser feito. E antes de ficar reclamando, né, que não está tendo resultado, a gente tem que parar para pensar um pouquinho se a gente está fazendo o que precisa ser feito. Ah, eu não tenho resultado. Tá bom, mas resultado nenhum cai do céu, né? Nenhum resultado vem por si só. A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer por merecer. Uma frase do Mário Cortella que eu gosto muito: vaca não dá leite. É bem isso mesmo, a vaca ela não dá leite, né? A vaca ela não dá leite. A gente que tem que acordar 4 horas da manhã, tem que ir lá no curral, pegar a vaca, colocar a vaca para fora, pegar o material para tirar o leite, tirar o leite da vaca, guardar a vaca, levar todo o material. Então, é trabalhoso, é todo um trabalho. E tudo isso requer alguns tipos de ações que a gente fica esperando ali, ó, vaca dá leite. Não é que a vaca dá leite. Se não for alguém lá aí tirar, não ter esse trabalho de tirar, a vaca não vai dar leite. Trazendo nessa analogia para sobrancelhas, muita gente fala assim, sobrancelhas dá dinheiro, né? Hoje em dia sobrancelha dá dinheiro. Não é que sobrancelha dá dinheiro. Assim como em qualquer outra área, se o profissional ele está tendo um sucesso, né, trabalhando com sobrancelhas, é que as ações deles, as ações diárias, né, que estão trazendo esse tipo de resultado. Então, se você não está tendo os resultados, é que suas ações precisam ser modificadas ou melhoradas. A terceira coisa é a insegurança. A insegurança ela é boa, né? Ela serve para indicar a gente de que algo pode dar errado. Só que assim, existem dois tipos de insegurança, a pessoal e a profissional. Claro que a gente trabalha elas juntas, porque a gente é uma pessoa só, não tem como separar o pessoal do profissional. Mas a insegurança pessoal, ela é mais voltada quando a gente é no sentido de autoconhecimento. Quando a gente não se conhece o suficiente, né? A gente tem... isso reflete nos relacionamentos, por exemplo. A gente se sente insegura num relacionamento
amoroso, num relacionamento com a família. Então, eu sugiro, quando você tiver algum tipo de insegurança relacionada à parte pessoal, procurar a um profissional, né? A um profissional que possa atender o seu caso. Quando essa insegurança está voltado à área profissional, isso quer dizer que há uma deficiência da parte técnica. Você não tem ou não desenvolveu, né, todas as habilidades teóricas que embasam o tipo de serviço que você está oferecendo. Então, geralmente, quando há essa insegurança no atendimento, né, referente ao procedimento em si, isso quer dizer que você não domina totalmente a técnica, então falta aí uma habilidade técnica. E o que falta para você então? O que você precisa fazer para complementar, para trazer, né, esse tipo de, para não ter mais insegurança? E não no sentido que eu falo de insegurança, não é insegurança de aquele medinho, aquele friozinho na barriga que dá entre uma cliente e outra. Não é isso. Quando tem algum tipo de situação que é mais desafiadora do que a gente está acostumada, a insegurança que eu digo nesse sentido é aquela insegurança que paralisa, que não deixa você ir para frente, né? Não deixa você dar o próximo passo. Então, esse tipo de insegurança também que é muito ruim. Então, para lidar, para resolver esse tipo de insegurança, você tem que buscar conhecimento. Então, o conhecimento do que você está trabalhando, do procedimento que você está realizando, você tem que fazer cursos, estudar até chegar o momento de você dominar completamente a parte técnica e aí se sentir menos insegura na hora de realizar o procedimento. O próximo item é medo de críticas. Então, a gente não pode ter medo do que as pessoas vão falar da gente. Por quê? Geralmente, quem está falando da gente é que está fazendo menos do que a gente está fazendo. Eu nunca vi ninguém criticando alguém que a pessoa está fazendo mais do que você está te criticando. Nunca vi isso. Geralmente as críticas, né, vêm de quem está fazendo menos que a gente ou não tem coragem de fazer o que a gente está fazendo. A gente tem que parar para pensar assim, tá, a pessoa está me criticando, mas isso vai mudar alguma coisa para mim? Não vai mudar em nada, né? Os meus resultados vão depender só de mim e das minhas ações. O que a pessoa acha, ou o que ela deixa de achar, é problema dela. Então, o que a outra pessoa pensa sobre você, deixa com ela. Então, críticas é assim, se for uma crítica, você avalia. Se for uma crítica no sentido do seu atendimento, uma crítica construtiva, né, a gente avalia, faz coloca ali na balança. Se é uma crítica que você consegue extrair algo para melhorar, que realmente precisa ser melhorado, aí ok. Todo tipo de feedback, de crítica, serve para a gente evoluir, para a gente crescer. A crítica que eu estou falando aqui é daquelas críticas maldosas, quando as pessoas falam, ah lá, tá vendo? Virou blogueirinha. Nossa, tá se achando, tá postando, tá aparecendo. É esse tipo de crítica, tá? Então, esse tipo de crítica, eu acho que você tem que fechar seus ouvidos, deixar as pessoas falarem e só observar sua evolução. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a fazer, você vai se destacar e todo mundo que se destaca vira alvo de algum tipo de crítica, de algum tipo de comentário. Isso não tem jeito. Então, medo de críticas realmente pode ser uma das coisas que atrapalham aí na sua evolução, né, de chegar ao seu sucesso profissional. O próximo item é o desempenho, né? Então, o que é o desempenho? O desempenho é o que a gente se propõe a fazer. E qual que é o desempenho que você quer ter perante as suas clientes? Você quer aquele desempenho mediano, aquele desempenho medíocre? Medíocre não é no sentido ofensivo da palavra, tá? Medíocre é no sentido de médio mesmo, do que todo mundo está fazendo. A gente precisa ter um desempenho extraordinário. O que é extraordinário? Além do que a média das pessoas estão fazendo. Como que você pode proporcionar isso para a sua cliente? Através de um bom atendimento, desde o atendimento do WhatsApp até a hora que ela te manda mensagem, ser gentil, estar disposta a resolver o problema dela, até a forma com que você recebe ela no seu espaço, né? Um ambiente tem que ser todo preparado, todo limpo, todo organizado.
a forma no seu atendimento, fazendo realmente o procedimento. Então, pensar em dar o seu melhor. Isso é o desempenho, é dar o seu melhor dentro, né, do que você tem em mãos, do que você pode proporcionar para sua cliente. Então, o desempenho extraordinário, ele não é um pouquinho além daquele do básico, não foge do básico. Se você já está fazendo um básico bem feito, um atendimento bem feito, um procedimento bem feito, um pós-venda bem feito, com certeza você está se destacando, porque é difícil quem faz o básico. Se você fizer ainda um pouquinho a mais, vai se destacar muito mais ainda. Todo o desempenho, toda a dedicação, toda a força que você coloca nos seus atendimentos, né, na sua profissão, isso vai ser a força com que vai retornar para você. E é claro que não é do dia para a noite, né? A gente planta, rega, espera para depois florescer e chegar a colher os frutos. Então, existe todo um processo para isso acontecer. Não é assim, ó, vou mudar meu comportamento, minhas atitudes, meu jeito de atendimento hoje e amanhã já vou querer colher os frutos, né, os resultados. Não é assim. Porém, compensa, é muito recompensador. Então, eu tenho certeza que se você pensar a partir de hoje na sua forma, né, de como ter um desempenho melhor para sua cliente, tenho certeza que os resultados serão muito mais rápidos para chegar no seu sucesso profissional. E aí, o último é a disciplina. Então, qual que é a rotina que você vai implantar aí no seu dia a dia para poder chegar a colher os resultados, né? Postar store todo dia, fazer conteúdo para suas clientes informativos, dando dicas, mostrando algo do seu atendimento, mostrando para elas algo que floresça essa vontade de ser atendida para você, mostrando qual que é o seu diferencial, né? Por que você é diferente das demais designers de sobrancelhas, né? Por que você é diferente das demais profissionais. Então, tudo isso, essas atitudes, elas devem ser feitas diariamente. Assim como escovar os dentes, a gente tem que pegar essas atitudes de divulgação, de posicionamento, de atitudes de tomar realmente o seu espaço, o seu atendimento como seu negócio, como a sua empresa, né? É fazer a sua empresa dar certo. E uma empresa, ela não está, no nosso caso, só ligada ao atendimento, à chegada da cliente, à execução do serviço e ao pagamento. Não, tem toda, como uma empresa comum, ela tem todas as outras áreas. Ela tem a área de marketing, ela tem a área de vendas, ela tem a área de compras. Então, tudo isso é você, tá? Então, essa disciplina é fazer o que precisa ser feito, ter uma disciplina diária do que precisa fazer para chegar o mais rápido nos seus resultados. Então, a gente aprendeu bastante coisa hoje, né? Eu quis trazer para vocês essa questão de mentalidade, porque não é em muitos lugares que a gente tem acesso sobre isso. São coisas que realmente eu fui desenvolvendo a trajetória, né, aí dos meus 7 anos trabalhando com sobrancelhas. Muita coisa eu aprendi na prática, muita coisa precisei cair para poder aprender, mas essa questão da mentalidade, com certeza, é o primeiro passo para a gente mudar, né? É o primeiro passo onde aquele primeiro passo da escadinha para chegar rumo lá ao sucesso. Então eu quis trazer essa questão para vocês. Não é uma questão muito técnica, né? Mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí para você. E eu espero ter te ajudado muito com essas questões hoje que eu trouxe aqui. E agradeço a você que está assistindo e até o próximo vídeo.